Oi, para quem não me conhece, meu nome é Patrícia. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que muita gente tem me pedido, meus amigos têm me pedido muito, porque sabe que eu tenho bastante material sobre isso. Hoje é só um, um pedacinho que eu vou trazer para vocês, que é sobre saúde mental. Eu separei alguns livros aqui. Separei só alguns, tá, gente? Porque eles vão ter vários vídeos sobre saúde mental, porque eu tenho muito material. Então, eu separei alguns aqui para mostrar para vocês. São 13 livros para mostrar para vocês, tá? E falar um pouco sobre eles com vocês, tá? Vou ali buscar meu cafezinho que deixei passando. Enquanto isso, assiste a vinheta, aproveita para dar o teu like, né? Dá o teu ok, compartilha, e blá 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 blá, blá, todas aquelas coisas, comenta que eu... Bom, comentar eu adoro, sempre respondo, sempre ao meu tempo que eu consigo, eu respondo todos vocês, tá? Então, eu fico muito feliz com os comentários, muito feliz mesmo. E segue a vinheta e logo mais a gente prolonga essa nossa conversa. Bom, vamos lá então, pessoal. Já tô aqui com o meu cafezinho, com a minha canelinha. Que com esse frio, o frio chegou aqui no sul de uma maneira que vocês não fazem ideia. Eu costumo dizer que só gaúcho aguenta. Porque aqui é 8 a 80, são temperaturas. E o frio, quando essa semana mesmo, fez negativo, né? Tava 1 grau negativo a hora que eu acordei no meio da semana. Então, assim, no início da semana, aliás, né? Mas aí a gente já vai acostumar. Os primeiros dias é um horror, difícil levantar da cama, né? A gente vai tomar banho dançando e cantando para espantar o frio, né? Enfim, cada um faz o que pode, né? Mas é muito frio mesmo, gente. Ótimo para ler, porém, à noite, quando eu tô embaixo das cobertas, eu pego assim o livro, a mão congela, né? Eu tenho que arrumar, vou botar uma luva daquela sem dedo, alguma coisa para aquecer a mão, porque senão a gente não consegue nem ler de tão frio que tá. Mas vamos lá, vamos ao assunto que me traz esse vídeo hoje. Conforme eu falei, muita gente vem me pedindo, né? E eu tenho muitos, eu tenho uma estante cheia, que até fica lá no meu quarto, não aqui na biblioteca, porque aqui já não, né, tá meio sem espaço, eu não... Qualquer dia eu vou mostrar minha biblioteca pra vocês, porque eu quero ter a ajuda de vocês pra poder organizar, porque eu ainda tô meio perdida, assim, na organização da minha biblioteca, enfim. E aí eu vou pedir as opiniões de vocês. Aí é o seguinte, que eu falei que tem lá no meu quarto uma estante, que é só livros sobre psicologia, psiquiatria, transtornos mentais. Tem alguns aqui que são relatos, que são biografias, autobiografias de pessoas com algum transtorno, né? Então, assim, eu peguei alguns que estavam meio à mão, tem muita coisa, eu vou trazer vários vídeos, vou trazer mais vídeos, tá? Pra vocês sobre o assunto, né, em outros momentos. Mas, a princípio, eu vou mostrar esses aqui pra vocês. A ordem aleatória, que eu empilhei aqui eles pra ir mostrando, né? E vou comentar rapidamente sobre o que eu achei do livro, né? E dizer pra vocês se vocês gostam, não, se vale a pena, se é do interesse de vocês, né? Porque, como eu disse,
Aqui tem sobre depressão, tem sobre esquizofrenia, tem sobre bipolaridade, né? Então, aí, né, às vezes vale a pena, né? Eu leio de tudo porque eu estudo sobre isso, mas às vezes a gente tem alguém na família, tem que conhecer mais, que é muito importante. Quem tem qualquer pessoa com problema de saúde mental na família, ou a própria pessoa que passa por um transtorno, consegue fazer uma leitura, é importante conhecer, sabe? É importante conhecer, né? Obviamente filtrando aquilo que a gente lê, né? Porque nem tudo é... Às vezes o que... O que acontece com um não acontece com o outro, os sintomas são diferentes, né? E nem tudo é igual para todo mundo. Então, assim, e principalmente, né? Sempre com acompanhamento psiquiátrico, né? Procure um médico, qualquer problema que vocês sentirem, vá, faça uma terapia, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, converse. É muito importante, não esperem as coisas agravarem para buscar ajuda, né? Eu já falei para vocês que eu sou uma pessoa que eu sofro de um transtorno, né? E graças a Deus sou super bem amparada pela família, por amigos, né? ah, pela minha psiquiatra, né? Que tá comigo, eu já falei em outro vídeo, há mais de 20 anos, né? Então, assim, é importante que você ache um profissional ao qual você se identifique, porque isso é outra coisa muito importante, o profissional. Nem sempre, eu passei por muitos profissionais, muita gente, ela não foi a primeira, veio e ficou, porque só para esquentar, porque eu tenho esse problema desde a minha adolescência, tá? São vários diagnósticos no meu caso, então, assim, eu faço tratamento, né? E como eu digo, eu tenho uma rede de apoio fantástica, né? Então, eu acho assim, familiares, não só o paciente, familiares, conheçam, entendam, sabe? Porque é muito necessário, a rede de apoio é extremamente importante. Então, eu poderia ficar, assim, horas aqui conversando com vocês. De repente, qualquer hora a gente combina uma live ou outros vídeos eu vou trazer. Eu trago algum vídeo relatando também as minhas vivências, tá? Vocês podem deixar aí, comentar aí se vocês querem que eu faça algum vídeo especial sobre isso, enfim, senão nós vamos, senão eu vou falar muito, mas eu já falo naturalmente muito, tá? E é isso, pessoal. Então, vamos lá. Como eu falei, a ordem aleatória, assim, e eu vou só mostrar pra vocês, não vou entrar muito em detalhes da história, tudo vou pincelar, né? E dizer o que eu achei do livro, né? Então, o primeiro que eu trago pra vocês aqui é um livro que eu li há muito tempo mesmo, nem sei dizer pra vocês, é um livro... Eu até vou ver, eu adquiri ele em 2008, que tá aqui o ano que eu adquiri, mas ele é um livro de 2006. É um livro da Nova Fronteira, tá? É um livro de Marina W. Não Sou Uma Só, Diário de uma Bipolar. Esse livro aqui eu até não sei dizer, eu vou procurar ver se tem ainda à venda ou se vocês encontram em sebo, porque eu realmente não sei se ele tem ainda à venda, ou se tem e-book, ou se vocês encontram em sebo. Em sebo talvez vocês encontrem, tá? E esse livro aqui, como o próprio livro diz, é um diário, né? Da Maria Adriana Rezende. Ela mantém há 5 anos um dos blogs mais populares da internet na época, né? E trabalhou como redatora na Rede Globo, tá?
Inclusive aqui atrás, ó, tem comentários do Pedro Bial sobre o livro, né? E ela relata, é um diário que ela relata coisas que aconteceram com ela, né? E o tratamento, enfim, eu gostei desse livro, mas não é aquele livro assim, esse aqui é o livro, tá? É um livro interessante, é um livro de fácil leitura, tá? Como a diagramação dele, ó, é folhas brancas, tá, gente? Mas a diagramação dele é bem tranquilo, tu lê rapidinho, é um livro bem tranquilo de ser lido, tá? Então, esse é o primeiro que eu trago pra vocês. Vocês me desculpem os cachorros latindo, porque eu não consigo ter domínio sobre isso, né? Porque é fora, daí a Gaia late aqui no meu pátio, então eu vou tentar seguir assim, porque se eu for ficar esperando um tempo onde os cachorros não vão latir, vai ser difícil eu fazer vídeo pra vocês, tá? O segundo que eu trago aqui pra vocês, esse aqui é um livro que é um tema bastante delicado, né? Que é este tema aqui. Um crime da solidão, né? Quando a pessoa resolve desviver, né? Então, não posso dizer, né, a palavra, mas vocês estão vendo aqui, né? Esse livro é de um autor conhecidíssimo, tem outro livro que eu vou mostrar para vocês dele aqui, né, do Andrew Solomon, né? Ele é referência, né, na depressão. E esse é um livrinho também, é um livrinho curtinho, tá? Tu lê também, é um livro que tu lê rapidamente, já tá cheio de post-it aqui. E é um livro que eu gostei, ele é maravilhoso, ele é realmente uma referência, ele escreve muito bem, tá? E ele estuda, né? Não, ele não escreve assim, né? Então, ele dá palestras, ele realmente é referência. Então, é um livro que eu indico, né? São artigos e ensaios aqui, é uma coletânea, né? Que tem aqui de artigos, ensaios. E aqui ele traz, né? Ansiedade, depressão, né? A hereditariedade, né? De algumas doenças. Um pouquinho da história dessa questão aqui, tá? É um livro muito interessante, tu lê rapidamente e para conhecimento muito, gostei muito, assim, né? Outro livro que eu trago para vocês aqui é esse aqui. Como lidar com o transtorno de personalidade limítrofe borderline. Guia prático para familiares e pacientes. Esse livro é da editora Ogref, né? E é realmente um guia prático, ele é muito acessível de ler, muito fácil de ler, tá? Para quem quer conhecer mais sobre o transtorno de personalidade borderline, para quem quer saber até como lidar, ele também, ó, fiz muitas marcações nele, ó, ele tem alguns, né? Também a folhinha branca, tá, gente? Mas é um livro que eu super indico. Aliás, essa coleçãozinha aqui da Ogref, eles têm vários, eles têm sobre depressão, sobre como lidar com outros tipos de problemas, né? Sobre dislexia, até uma amiga minha comprou da dislexia, que ela é disléxica, gostou muito também. Então, é uma coleção que eles têm nessa mesma linha, que vale muito a pena, assim. Também legal de conhecer e vale a pena a leitura, porque a leitura é muito tranquila e ele traz muita coisa legal, que ele informa muito, ele ensina muito, é um livrinho que vale a pena. Outro que eu trago aqui é um livro, né, que tem um filme, que inclusive esse filme é um filme que eu choro toda vez que eu assisto, né, que é um filme com o Rodrigo Santoro, é um filme já, eu nem sei que ano, é um filme já mais antigo, né, mas eu acho que ele é fácil de encontrar por aí, que é O Canto dos Malditos, do
Austragésilo Carrano Bueno. O Austragésilo, ele foi referência, né, nas questões dos manicômios, né? Porque ele foi... O nome do filme é... Ai, ó, bateu aquela, sabe? Eu vou deixar o coisinha do filme aqui, o cartazinho do filme aqui pra vocês, né? Porque se eu ficar forçando, nós vamos ficar aqui até amanhã, tá? Que é com o Rodrigo Santoro, já falei. E eu choro toda vez que eu vejo, tá? Eu choro sempre, eu vejo, eu choro. Eu vejo, choro, até porque me rememora muita coisa que eu passei, tá? Esse livro, ele conta a história dele, tá? Esse Canto dos Malditos. Esse é fantástico, fantástico. Filme, livro, indico super, né? E a referência, né? Porque esse é mais voltado a mostrar como foi a vivência dele dentro do Canto dos Malditos. Não, esse é o nome do livro, eu achando que tava falando o nome do filme. Esquece, eu vou botar o nome do filme aqui, Patrícia, tu já falou isso, tá ficando doida, mulher. Ele fala, é um desabafo aqui, a denúncia da situação dos hospitais psiquiátricos no Brasil, né, que ainda cria vítimas que, quando sobrevivem, carregam sequelas físicas e emocionais para o resto da vida. O Austragésilo Carrano Bueno foi paciente de alguns desses hospitais e conta nesse livro sua história dramática. Curitiba, 1974, auge da repressão militar, cabeludos, roqueiros e usuários de drogas eram rotulados de bandidos e sofriam perseguições policial. Áustria, apelido autor, tinha então 17 anos, estudava, tinha amigos e planos. Tudo foi interrompido quando seu pai encontrou um cigarro, né, da jaqueta dele. E aí ele foi, internaram ele, e aí ele vivenciou coisas terríveis. Eu nem me lembro qual foi o manicômio, Sanatório Bom Retiro, que foi onde ele ficou. E outros hospitais também. Aí, gente, é pesado, mas eu acho, assim, que é fundamental a leitura. Ou assistam o filme. Eu vou deixar aqui. Tá louca. Não, gente, meu Deus. Vou deixar o filme, porque eu não tô me lembrando o nome, mas que eu choro sempre, tá? E é sobre isso, né? Eu já pesquisei a fundo a vida do Austragésilo, né? E ele dedicou a vida dele depois toda a humanização, né? Dos hospitais psiquiátricos, né? Porque vocês sabem que os hospitais psiquiátricos já foram, né? Principalmente no tempo da repressão, ali como fala, era onde se despachava todo mundo que não indesejar, todo mundo, todas as pessoas diferentes, independente de tu ter alguma questão para ser tratado ou não. E o pouco caso, né, que se fazia com as pessoas, gente, eu não vou entrar, não vou falar demais, porque é um assunto que me emociona muito, é um assunto bastante delicado, né, porque a gente pensa, ah, não, mas hoje em dia tá tudo ok. Será que tá tudo ok? Enfim, sigamos. Vou trazer um livro de um autor que eu geralmente trago alguma coisa dele aqui, né? Já trouxe outras vezes. E esse livro aqui não é bem voltado... Gente, desculpa, o telefone tocou e eu tive que atender. Era uma ligação importante, eu precisava atender, tá? Então, vou seguir da onde eu parei. É um livro, não é um livro exatamente voltado para uma doença mental. O foco dele não é a doença mental, mas existe aqui uma pessoa, né, que foi parar nas ruas devido a uma doença mental, né, e várias outras questões também. Mas como eu gosto muito, muito, muito desse livro, eu achei interessante trazer para vocês, até por causa, pra gente poder ver muitas vezes o descaso com as pessoas, né? Que não tem a oportunidade de ser tratada muitas vezes, né? E
Enfim, Chico Felice, trago Chico Felice aqui para vocês, Ricardo e Vânia, é um livro da Todavia. Esse livro é um livro que eu gosto demais do Chico Felice, né? Ricardo e Vânia, o Maquiador, a Garota de Programa, o Silicone e uma História de Amor, né? Este é o título do livro. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir falar em algum momento da vida de vocês, né, os que são, né, mais antigos, sobre o Fofão da Augusta, né? O Fofão da Augusta foi uma travesti que, é esse que eu digo que depois ficou esquizofrênico, né, no decorrer da vida, e ele tinha silicone, ele botou silicone né, e aquele silicone começou a descer, e ele ficou realmente com aquela aparência do fofão, assim, com a bochecha ficou caída, assim. Se vocês procurarem fotos na internet, vocês acham, né, tem material sobre isso, e ele ficou conhecido como o Fofão da Augusta, um personagem, assim, acabou se tornando um personagem que todo mundo... Só que ele, por trás, né, disso existe uma história muito triste, tá? De uma pessoa que foi largada, né, ao mundo, assim, uma pessoa discriminada por vários motivos, né? E aqui é a história dele. E inclusive a história do Chico Felice, porque o Chico Felice auxiliou e ajudou muito essa pessoa, né? Hoje já falecido, né? O Ricardo, né? História de Ricardo Correia, né? Ele foi um cabeleireiro, né, de muitas estrelas aí, né, no auge da... Enfim, eu acho um livro extremamente tocante, emocionante. Eu gosto demais desse livro, E eu trouxe essa indicação para vocês justamente pelo quadro de esquizofrenia que ele sofreu, né? E o quanto, né, juntando com outras questões, né, que as pessoas costumam rejeitar, o fato dele ser, né, gay, o fato de ser uma pessoa que ficou deformada, assim, né? Então, assim, é uma história triste demais, mas importante de ser lida, até pela questão das pessoas, né, fazerem pouco caso de outras pessoas, né? E tem relatos de pessoas, inclusive, bem importantes aí no meio, celebridade, que virou as costas, sabe? Que quando ele servia como cabeleireiro, tava, né? Mas depois, esquece, nem conheço, nunca vi, nem quero saber, né? Nunca ouvi nem, né? Eu não sei como é que tem a música, não ouvi não ouço falar, tá? Então, é assim, ó, super indico essa leitura, e eu trouxe em função disso, que ele sofria de um quadro de esquizofrenia, mas aqui vai muito mais além, com outras questões, né, sobre o preconceito, né, por ele ser um homem gay, esquizofrênico, acabou se tornando a pessoa invisível, que é um morador de rua, né, teve outros problemas de saúde devido a estar na rua, essa questão do silicone aqui, e aí vocês veem, e ele virou esse personagem, e com o apelido Fofão da Augusta, né, em função de algo que, bom, leiam, acho assim, ó, vale a pena demais a leitura, mas já digo pra vocês, é um livro é uma história muito triste, assim, né, mas eu comi esse livro, sabe, porque eu achei muito importante. Outro livro que eu trago aqui para vocês é de uma autora, tá? De escritora, né? Bastante... eu acho que eu não sei dizer para vocês se ela tem alguma publicação aqui no Brasil. Eu não sei, ela é roteirista também, enfim. Emma Frost, Sua Voz Dentro de Mim. Esse livro aqui também é um relato bastante comovente, né?
onde ela relata coisas que ela passou. O marido dela, na época, que isso é uma coisa que me marcou muito, ela não fala quem é o marido, mas tu começa, com a leitura, tu começa a pesquisar também, é um grande ator aí, que, né, conhecido, grande, não, mas é um conhecido ator, né, que eu gostava demais depois que eu li isso, né, porque ela sofreu abusos psicológicos também, nesse relacionamento com esse ator, então assim, né, acabei ficando meio assim com ele, mas que se tu for pesquisar, tu vai achar quem é o ator, né, que ela teve um relacionamento longo, e ela é uma jornalista britânica, né, e aqui ela fala sobre os altos e baixos, né, se eu não me engano, ela é bipolar, né, porque eu me lembro bastante da parte da depressão que ela falava, né. Mas se eu não me engano, ela é uma pessoa bipolar. Esse livro é da editora Rocco. Eu gostei muito dessa leitura, acho que vale a pena ler, né? A capa também eu achei muito legal. Essa é ela, ó, deixa eu até mostrar para vocês. Ela é muito conhecida aí nos meios, em Hollywood e enfim. Sua Voz Dentro de Mim. É uma emocionante crônica das diferentes formas de amar e de como é possível curar até a alma mais ferida. Em um livro de memórias visceral e surpreendentemente divertido, eu não achei nada divertido, né? Emma Forrest explora os altos e baixos do amor e revela o verdadeiro significado da perda. Amor. Vamos apaziguar. Deixa eu até ver o ano desse. Ih, eu li ele em 2015, que eu botei aqui é um livro de 2013, então se entende um pouco essa, né? Não vamos falar diretamente, porque, né, ainda existia, né? Hoje, graças a Deus, a gente consegue falar melhor sobre essas questões e a importância delas, né? Outro que eu trago aqui, que eu acho que todos devem conhecer demais, ela é uma escritora extremamente famosa, né, uma best-seller aí, com muitos livros publicados, mas eu acredito que esse livro aqui, pouca gente saiba, que é a história do filho dela, que se desviveu, né, e ela relata toda a vivência. O filho dela era bipolar, que é a Danielle Steel, O Brilho de Sua Luz. O Brilho de Sua Luz, aqui até a imagem do filho, assim. A Danielle Steel tem muitos, né? É uma autora super best-seller, né? Tem muita coisa publicada aí. Gaia! Parou, né? E tem muita coisa publicada aqui. Mas esse livro em especial, ela conta a história de vida, né? Os anos que ela viveu junto com o filho, do nascimento, até a descoberta da doença e o que aconteceu, que eles acabaram não conseguindo salvar ele. É um livro, eu fiz muitas marcações nesse livro aqui também. É um livro muito emocionante. Olha só aqui. Aqui só vou ler alguns trechinhos que eu marquei assim, ó. Que ela escreve: é típico da doença transformar o dia em noite e vice-versa, o que significa que ele frequentemente ficava acordado até 4 ou 5 horas da manhã e estava semicomatoso quando tentávamos acordá-lo de manhã. Os remédios também o desafiaram nessa área. Tem uma parte aqui, deixa eu ver se eu encontro. Ah, aqui, ó, que ela fala, né? Sabendo o que sei agora, aquilo que eu falei da gente, quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor, né? Até para alcançar, né, aquela pessoa, para conseguir, né, ser um braço de apoio para a pessoa.
Sabendo o que sei agora, tudo o que posso dizer é que se você acredita que alguém de quem gosta está sofrendo de psicose maníaco-depressiva ou de uma doença parecida, psicose maníaco-depressiva é a bipolaridade que antigamente era conhecida como psicose maníaco-depressiva, hoje é transtorno de afetivo bipolar, né? E você sente que não está conseguindo a ajuda que precisa para elas, não espere, não fique rodando à toa, não seja paciente. Procure outra pessoa, tente todos os caminhos que puder para ajudá-las. Existem muitos médicos por aí, alguns bons, alguns ruins, alguns preguiçosos, alguns brilhantes, alguns burros, alguns que se preocupam, outros que não. E alguns que irão ajudá-lo e realmente fazer a diferença. Você tem direito a ter o que precisa, alguém que se preocupe com seu ente querido e que irá ajudá-lo. Continue tentando, continue perguntando, continue implorando. Faz toda a diferença do mundo encontrar um bom médico e você tem o direito de fazer isso. Sempre ouça seus instintos. Você conhece o paciente melhor do que eles. Acho que isso diz tudo, né? Essa escrita dela, né? É como ela disse, se eu soubesse disso antes, né? De infelizmente pior acontecer, ela podia talvez, né? Ter mudado a história, né? Se bem que eu acho que a história não se muda, tá escrito ali, sei lá. Mas eu acho que a gente tem que fazer, né? Insistir. Insistir, se não tá bom, vai no outro, vai, leva, busca. Uma hora dá certo, gente. Como eu falei, eu passei por muitos. Ixi, perco a conta. Até encontrar a pessoa que realmente me salvou muitas vezes. E me salvou muitas vezes. Inclusive, depois eu vou falar do meu e-book também, que eu tenho um e-book de poemas publicados, tá? Depois eu falo. Deixa eu terminar de mostrar aqui uma coisa de cada vez. Agora, um livro que eu vou trazer para vocês é uma referência sobre o transtorno de humor bipolar, que foi inclusive uma psiquiatra que me indicou para ler. E eu já li ele várias vezes. Cada vez que tu lê, é um livro que te traz muita informação, né? Que é Uma Mente Inquieta, da Kay Hadfield Jamieson. Para quem não sabe, ela é uma psiquiatra. Ela é psiquiatra portadora de bipolaridade, tá? E aqui ela traz um extraordinário relato sobre a doença maníaco-depressiva na época, belo, humano e rico em informações médicas, até por ela ser uma médica psiquiatra. Então, ela consegue nos trazer o olhar tanto da paciente quanto da médica. Às vezes poético, outras vezes direto, sempre despodoradamente honesto. Tá? Então, aqui também é um livro, ó, que eu fiz várias marcações. Nossa, esse aqui tem realmente muitas anotações, muita coisa escrita, muitas marcações, tá? E é um livro que eu super recomendo. Eu acho que, né, como eu disse, eu não me enquadro em tudo que está aqui, né, as questões que ela... Porque, claro, algumas coisas são diferentes para uns, para outros, mas enfim. Aqui ela fala sobre o lítio, né, também. Eu tomei lítio durante muitos anos, acho que foram uns 9 anos que eu tomei lítio, né, e... Enfim, ela fala sobre lítio, é uma medicação, para quem não conhece, né, uma das primeiras medicações aí, que até hoje eu, inclusive, acho que é uma medicação excelente para quem sofre de bipolaridade, apesar de eu saber que hoje existem várias medicações novas, enfim, mas o lítio é uma medicação que quando o paciente, ele tá num momento muito crítico, ele é uma medicação que me ajudou muito durante muitos anos, muitas vezes, porém, no meu caso, eu tenho tenho todos os efeitos colaterais da medicação, e eu
sofria muito também com a medicação em função dos efeitos colaterais, mas ele me salvou muitas vezes, tá? Mas, gente, tudo, né, com indicação médica, com acompanhamento da minha psiquiatra, né? Até as mudanças, porque eu já tomei muitos remédios, né? Cada crise a gente tem que mexer na medicação, então, assim, tudo com acompanhamento. Eu não tomo uma gota de nada sem falar com a minha psiquiatra. Não tomo, assim, já me indicaram antidepressivos para dores, né, que existem hoje em dia. Já chamo minha psiquiatra, doutor, me recetaram isso. Como eu já tomo as outras medicações, posso tomar isso? Vai. Não tomo nada. Não é assim, chego lá o remédio, toma, tá com dor no pé, toma esse aqui. Eu ligo pra psiquiatra. Por quê? Pra não misturar medicações, porque a gente não sabe, né, os coquetéis, o que que... Eu já vi gente tomar coquetel, assim, que não... aleatoriamente, nossa, inclusive foi quando eu estava internada. Eu vou contar essa história uma hora pra vocês. Agora vamos conversar sobre a internação, que tem muita história lá, tá? Mas sigamos pros livros. Outro livro que eu li, tá? Sobre o transtorno de personalidade borderline foi esse aqui. Borderline, criança interrompida, adulto borderline. Esse livrinho aqui é um livrinho pequenininho, assim, ó. Vou ler rapidinho. Mas tem muita coisa aqui que eu não concordo, assim, que eu acho que devia ser dito. Olha, pode ser disso, pode ser, né? Para alguns é assim, outros não, né? Acho que foi muito assim, sabe? Como se para todo mundo fosse igual e não é, tá? Mas é um livrinho interessante, né? É fácil de ler, como eu disse, folhas brancas, tá? Mas é facinho de ler, ó, um livrinho interessante, assim, bem facinho de ler. Ele é um livro de um psiquiatra e psicoterapeuta de adultos e adolescentes. Tá, é um livro que... ok, eu diria que é um livro ok dentro de tantos outros que eu já li a respeito do assunto, tá? Outro livro que é de uma pessoa uma personalidade que também se tornou uma personalidade, né? Que é o Arthur Bispo do Rosário, né? Eu acredito que muitos já tenham ouvido falar do Arthur Bispo do Rosário, né? Que é este senhor aqui, o Senhor do Labirinto. Esse livro é muito bacana, tá? É muito bacana. Tá? Ele viveu toda a vida dele praticamente. Oi, cadê o... É que tá automático ali, então cadê a subida? Não sei, cadê eu? Ele viveu praticamente a vida toda em manicômio, né? Jovem, ele já começou a ter os sintomas, né, da esquizofrenia, né? Se eu não me engano, foi quando ele, após o exército, ali, não sei se ele foi pro exército, pra marinha, não recordo, mas após ele passar por aquele período das Forças Armadas ali, obrigatório, né? Ele depois começou a apresentar já os sintomas. Inclusive, eu tenho um caso de uma pessoa conhecida que um menino foi servir e desencadeou a esquizofrenia, e até hoje ele sofre, né, com essa questão. Ele saiu totalmente, né, do ar. Muitas vezes tu não sabe que tu tem aquela, né, e alguma coisa bota pra fora, traz a doença, né, pra fora, e tu não sabia que tu tinha, né, que tu podia desencadear, né, que tu tinha aquele genzinho ali, podia desencadear algo assim, né, e, né, que foi o meu caso, assim, de repente eu desencadeei em função de vários acontecimentos da vida, né, enfim. Vou falar um pouco dele aqui pra vocês. Na cela de um hospício carioca, Arthur Bispo do Rosário construiu um universo à parte. Durante 50 anos criou bordados
e objetos, compondo um mundo lúdico num manicômio regido pelo controle. Driblou o sistema psiquiátrico e desafiou o próprio uniforme do hospital para reutilizar a linha em bordados de uma rara delicadeza naquele cotidiano. Na falta de um mundo melhor, decidiu inventar um universo particular perfeito, ainda que em miniatura. Para ele, tratava-se de uma obra ditada por anjos para ser apresentada a Deus no juízo final. Para vários críticos, no entanto, era pura arte. Corre o mundo em prestigiosos museus internacionais, atraindo públicos emocionados. Nesta reedição, a revista da biografia de Arthur Bispo do Rosário, agraciada com o prêmio Jabuti, Luciana Hidalgo refaz a trajetória de um homem que transcendeu todos os limites da psiquiatria, da arte e da fé. Olha aqui, olha quanta marcação esse livro aqui tem. É muita também. Então, assim, é um livro extraordinário, né? Quem não conhece as obras do Arthur Bispo do Rosário, procure conhecer, porque é fantástico. Esse manto que ele usava, ele criou, ele fez, ele ficou muito conhecido com esse manto aqui, né? Porque ele estava sempre com esse manto. Inclusive, eu vou pegar ali para vocês um outro livro que eu tenho dele, que eu ainda não li, mas que eu quero muito mostrar para vocês. Vou ali rapidinho e já volto, tá? Voltei. Eu fui ali para pegar um para mostrar para vocês, já voltei com 3. Meu Deus, esse vídeo vai ficar enorme. Mas tudo bem, eu não sei fazer vídeo pequeno, né, gente? Ai, que coisa. O que eu quero mostrar para vocês é esse livro maravilhoso aqui, ó. Arthur Bispo do Rosário, A Poética do Delírio, da Marta Dantas. Esse é um livro da editora Unesp, tá? E aqui mostra algumas das obras, né, dele, das coisas que ele fazia. Ele tinha um quarto, assim, a parte onde ele era cheio de criações dele, tá? Então tem muita coisa, gente, muita coisa. Esse livro realmente é um livro, você não tem nem como mostrar pra vocês, é tanta coisa que ele criava, assim. E realmente, assim, olha aqui, que graça. Não dá pra ver. Tem que ver se às vezes fica o brilho da... Então, assim, aqui, além de trazer as obras, né, ela faz um estudo também, né, mais profundo sobre ele, né. Esse eu não li ainda, tá? Eu vi que era dele, eu comprei, porque ele é uma pessoa que eu gostei muito de pesquisar, de conhecer, tanto pela questão mental quanto pela arte, né? E quem lê essa biografia, assim, essa minha aqui, vai entender muita coisa também sobre ele, né? E esse aqui já é uma obra mais profunda, mais aprofundada sobre as questões dele, né? A Marta Dantas é mestre em História e doutora em Sociologia pela Unesp, é professora de História da Arte e Teorias da Arte no Departamento de Artes Visuais da Universidade Estadual de Londrina, onde também atua no programa de pós-graduação em Letras, né? Aqui, ao mergulhar em profundidade, com elegância, na obra instigante de Arthur Bispo do Rosário, Marta Dantas está num ponto privilegiado de onde se descortina um entrelaçar de fenômenos densos e multifacetados que se fundem num processo de criação, situado por ela como uma poética do delírio. E assim vai, é um estudo mais aprofundado até sobre a arte dele, né? Eu achei maravilhoso, né? Vou tirar um tempo para ler com calma, porque esse é um livro no qual tu deve mergulhar. E a Gaia não para de latir. Gaia! Desculpa. Ai, gente.
Então, não é os cachorros da rua, os cachorros dos vizinhos, é a minha fazendo fiasqueira. Que é isso, gente? Vamos parar, vamos respeitar a Gaia! O pequenininho tá aqui, ó, me olhando. Outro livro que eu gostei demais, esse eu ri. Esse tem passagens engraçadas, assim, e eu gostei muito de ler, que é Alucinadamente Feliz, que é um livro da Intrínseca, que eu não sei ainda, eu acho que dificilmente vocês vão achar só em sebo, assim, eu acho que ele novo não sei se ainda é publicado. Eu li ele em 2017 e ele é um livro que foi lançado em 2016, tá? Então não sei se tem, mas eu acho que em sebo vocês encontram. É brilhosinho. A Jenny Lanson, ela sofre também de transtorno bipolar, pelo que eu entendi aqui. E ela tinha um blog na época, né? Que essa época era a época dos blogs, né? Que ela ia relatando a vida dela. E ela foi ficando tão famosa que as pessoas começaram a pedir para ela escrever um livro, né? E esse blog realmente se transformou num livro. E é um livro muito interessante. Ela tem até, ela bota umas... Porque ela tenta, né? Nos contar de uma forma mais leve, né? Mas ela bota fotos também dela, né? Fazendo exames de uma forma, às vezes, até mais animada, né? Ó, bota uns memezinhos pra dar uma descontraída, assim, né? Mas tem uma passagem desse livro aqui que me emocionou, assim, imensamente. E esse livro é muito legal de ler. Esse aqui é muito, quem conseguir, se conseguirem. Gente, vocês conseguem baratinho, não faço ideia mesmo, gente. Mas talvez em sebo, barato. É um livro que vale muito a pena, porque ele é leve, assim. Apesar de ter essas questões, assim, mais difíceis, né, de serem lidas. Ela tenta nos passar de uma forma mais leve, assim. Eu não sei onde eu marquei, mas agora eu não vou achar, né, o que eu marquei aqui, que é tanta marcação. Mas enfim, ela escreve assim, eu acho que é bem no final, ela escreve uma coisa assim muito emocionante, assim, sobre como ela se sente, né, com o transtorno. E é uma leitura que vale muito a pena ser lida, tá ok? E agora vem dois... Ai, pesadão, gente. Assim, ó, eu vou trazer um pra vocês que eu comprei. Assim, eu comprei há muito tempo atrás, tava assim, muito baratinho na Amazon. Sabe aqueles perdidos que aparecem baratinho? Me apareceu, sabe, vou comprar esse livro, assim, né? Nem sabia muito bem o que que era, né? E comprei. Gente, que livro! Que livro! Que é O Acerto de Contas de uma Mãe. A vida após a tragédia de Columbine. Acho que todos sabem, né, Columbine, né, até porque a Darkside trouxe o livro, né, dos meninos, aquele, né, o primeiro ataque na escola lá em Columbine, né. Acho que a história todos mais ou menos já devem conhecer, né. E essa é uma das mães de um dos garotos, né, do ataque lá, que culminou naquele horror, né. E ela escreveu Klebold, o nome dela. E ela escreveu, ela estudou muito, o livro é todo embasado em... foi todo acompanhado, assim, com psiquiatras, não tem nada escrito da cabeça dela aqui, tá? Ela estudou muito, porque ela vai contar tudo, desde toda a vida do menino, como foi, como era a rotina deles, como era a vida. E novamente, aí a gente entra naquela questão que ela não enxergou, né, no menino.
né, o que a família, né, e depois da tragédia, a destruição total da família, inclusive ela teve um câncer depois e ela passou a fazer palestras, né, e até na internet vocês encontram palestra dela, eu assisti, é comovente, só que tá em inglês, tá, gente, eu não achei uma traduzida, assim, mas eu vou ver se eu acho e deixo aqui embaixo o link, né, pra quem tiver interesse de assistir, né, eu assisti faz tempo, foi na época que eu li o livro, né, mas eu vou dar uma olhada, tudo que eu achar a respeito dos livros que eu tô falando aqui, eu deixo o link aqui embaixo, tá? Esse livro é um livro da Verus, eu acho que vocês encontram à venda ainda, ou se não por sebo também, tá? Mas, gente, é um livro que tu olha, o que eu vou ler? Não, né? Mas é um livro que te ensina tanto, tanto, tanto. E como eu disse, é um livro que ela não escreveu da cabeça dela. É um livro que tem psiquiatras por trás, que tem gente que estuda realmente as questões mentais e todos os acontecidos ali. E intercalado com as histórias, com a história da vida dela, né, do filho, da família, né, e do filho, do que aconteceu antes e depois, tá, da tragédia. E é assim, é um livro, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa, aqui tem fotos, né, né, tem fotos, inclusive, assim, dele pequeno, da vida, cadê aqui? Passei por aqui, ó. Ele pequeno com ela. Então, ela relata a vida dele desde de pequeno, como criação, como era a vivência em casa, e depois os pontos, onde é, né? Porque, obviamente, a família depois entra naquela de onde é que eu errei, o que que... E até porque todo mundo começa a culpar, é culpa da família, é culpa da família. E, infelizmente, né, nem sempre é culpa da família, né? A gente sabe que hoje em dia existem umas criações meio, né? Mas nem sempre é culpa da família. E às vezes, né, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito, né? No corre-corre do dia a dia, a gente não observa os filhos da gente, né? E eles estão ali criando teorias, criando coisa, e a gente não tá vendo, e eles estão sofrendo mentalmente, né? Agora, inclusive, teve aquele caso do rapazinho de 15 anos, aquele que fez aquele horror com a família, com o pai, a mãe e o irmãozinho bebê, sabe? Então, assim, na verdade, gente, não existe culpados, né? Não tem como culpar ninguém né? Mas é importante que a gente tenha conhecimento até para olhar mais para os filhos da gente, né? Porque tu lendo esse livro aqui, tu jamais vai dizer que aquele menino, ele não deixa indício nenhum de que ele ia fazer aquilo. Mas depois de acontecido, aí começam a aparecer coisas que mostravam que em algum momento não ia dar legal, tá? Ai, gente, esse livro aqui eu indico demais, indiquei inclusive para minha psiquiatra ler, porque como tem muitos psiquiatras que falam aqui no livro, tá? É um livro extremamente interessante, tá? E super recomendo, ó, a leitura do livro, super recomendo mesmo. Aqui tá ela, ó, tá? E é uma mãe abrindo o coração, né? É um livro de 300 páginas, nem isso, porque tem índice, assim, porque ela faz muitas, ó, índice tem muita coisa, né? Ela fala de filmes, de outros livros, enfim, ela... realmente o livro não é um livro escrito, vou escrever um livro de qualquer coisa, vou escrever um livro sobre o que aconteceu, não, é um livro que tem um embasamento, né? Volto a dizer, vou deixar a palestra aqui, se eu achar, né, ou procurem pelo nome dela também por aqui, ou que vocês vão ver que ela é palestrante. Esse livro foi escrito em 2000 e...
2016, tá? E eu li ele em 2016 mesmo. E pra fechar com vocês, assim, um livro que eu não terminei, não consigo terminar, gente. É um livro que eu começo a ler, só que eu não consigo, é difícil pra mim, né? Porque eu começo a me ver no livro e eu não consigo avançar, né? Mas eu vou terminar ele, porque eu sei que ele é uma referência, tá? Pra quem tem depressão. Só que é aquilo, esses livros tu tem que ler no momento que tu tá num estado muito bom, né? Que tu tranquilamente vai conseguir ler, né? Porque a gente não vai ler coisas tristes, coisas em momento que tu tá triste, né? Então a gente procura coisas mais alegres, divertidas, enfim, né? Nada que nos puxe mais, né? Então, assim, é o que eu disse. Eu leio quando eu consigo ler essas coisas, eu leio. Tá? Estudo, tem momentos que eu tô muito focada no estudo. Quando eu começo a declinar, eu abandono um pouco isso, vou ler outras coisas, como eu já mostrei pra vocês. Leio aqueles romancezinhos, leio livros divertidinhos, pra quando a coisa não tá boa, vamos tocar pra cima, né? E esse é o livro. Eu tenho ainda com a capa antiga, né? O Demônio do Meio-Dia, do Andrew Salomon, né? Que é o mesmo da Solidão lá. Um dos primeiros que eu mostrei aqui pra vocês. Vencedor do Prêmio Nacional do Livro 2001 nos Estados Unidos. Uma Anatomia da Depressão. Esse livro agora ele tem uma capa nova, vou deixar aqui pra vocês, né? Porque essa edição minha é uma edição de... Gente, tem tanta coisa aqui escrita, ó, e até receita da minha psiquiatra tem aqui dentro, a via, né, segunda via. É um livro de 2002, a meu pai que por 2 vezes me deu a vida, né? Então é um livro, na letrinha, essa edição nova eu não sei como é que é, esse aqui a letrinha é bem miudinha, tá? As folhas são brancas, é um livro esse da Objetiva, mas eu não... Eu vou ver, vou deixar a capa aqui pra vocês, não sei se agora não é... Como é que é essa edição nova, eu não vi, né? Não tive em mãos, não sei como é que é, né? Então, esse é um livro aqui, ó, tá? Tá aqui, ó. E que é de... que um dia eu termino ele, mas que é um livro que... onde chega em alguns pontos, assim, que eu... fica difícil, fica bem difícil de ler pra mim, né? Porque eu acabo me vendo naquela situação e sentindo a dor dele, que eu conheço bem, né? Então, mais uma hora a leitura sai. E, só pra finalizar, eu vou mostrar 2 livrinhos, um que eu comprei, o último livro que eu comprei sobre isso, que tá aqui, não li ainda, né? Sobre... Como entender as pessoas com um transtorno da personalidade borderline e aprender a se relacionar com elas. Eu te odeio, não me deixe. Não saberei dizer para vocês ainda se é bom ou ruim, mas trarei depois que ler, né? Esse livro, que é um livro da Sextante, tá? Foi indicação de um psicólogo, né? Esse livro. E um guia de referência para lidar com emoções extremas. Então tá aqui, é um livro, sim, ó. Depois que eu ler, né, tá aqui, o marcador tá dentro, eu já deixo os marcadores dentro para quando começar a ler já tá com o marcador. É um livro, ele fala de outros transtornos aqui, agora que eu vi, ó, o espectro autista, o que mais que ele fala aqui, que eu vi... Agora não vou achar aqui. Ele fala de outros transtornos aqui também, pelo jeito. Ele traz, eu acho que alguns relatos também. Não sei dizer direito pra vocês, mas tá aqui o livrinho e assim que eu leio, eu trago pra vocês, digo pra vocês o que eu achei. E só pra fechar, vou sair um pouquinho aqui. E um livro que eu, tadinho do meu livro, tá veinho, que eu comecei a ler, que eu tô lendo assim, muito devagar,
porque é um livro longo, mas que eu amo, estou amando a leitura, né? Que é a biografia definitiva do Chaplin, tá? E aí você vai me perguntar, agora sim a pessoa enlouqueceu de vez, o que que ela trata, tá aqui trazendo biografia do Chaplin, falando de transtorno, né? Essa biografia é belíssima, né? É um tijolão, né? Belíssima. E é uma, tem fotografias dentro, fotos, maravilhosa. E o que me faz trazer essa biografia aqui? Até onde eu li aqui, passou a infância dele, eu estou na parte onde ele começa ali, já tá mais jovenzinho, adolescente, da adolescência para a juventude. E por que que eu trouxe? Porque a mãe do Chaplin era portadora de uma doença mental e ela praticamente viveu em manicômios, tá? Desconheci o fato e achei muito interessante, porque ele foi uma criança que cresceu meio avulsa, ele e o irmão, só com o irmão, né? E ele relata aqui, nessa biografia, essa questão mental da mãe dele, bem no iniciozinho ali, mas ele dá uma, assim, uma pincelada, né? Porque ele sempre dizia que ele queria ganhar dinheiro para poder proporcionar para a mãe dele um local melhor, né, para viver, porque ela ficava nesses manicômios, assim, lugares insalubres, né? Que eles eram muito pobres. E até o dia que ele conseguiu ganhar dinheiro e colocar a mãe dele num local, né, decente, né, um local que pudesse proporcionar um tratamento melhor, um cuidado melhor para ela. E eu achei muito emocionante isso, tá? Então, fecho, né, com a biografia desse maravilhoso Charlie Chaplin, né? Esse livro eu acho que não tem mais à venda, tá? Mas talvez vocês encontrem aí na estante virtual, em sebos, enfim. Não faço ideia de quanto ele tá hoje em dia. Mas é super indico. Assim, inclusive, esse livro também... Eu tenho esse livro há muitos anos. Deixa eu ver se eu não... Deixa eu ver se eu não... 2012. Ele é um livro de 2011 e eu adquiri ele em 2012, tá? Então, por hoje é isso, pessoal. Já falei, olha o tempo que eu tô aqui. Ah, o meu e-book, gente. Deixa eu falar rapidamente pra vocês, que eu disse que eu ia falar depois, né? Meu e-book, vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse. O meu e-book é um livro digital de poemas, né? Que eu lancei pela Camino Editorial, que inclusive eu já trouxe aqui para vocês outros livros, né, da Camino, né, e eu vou deixar o link do meu aqui. O meu ainda o meu fala sobre são poemas relacionados à minha questão, né, mental. Ele é dividido em partes, né, em 3 partes, né, onde eu falo. É um livro muito, como eu vou dizer, uma vez eu participei de um grupo de leitura, no qual o meu livro foi... A gente estudou o meu e-book, né? Estudou não, conversou sobre ele, foi o livro do mês, né? O meu e-book. E a gente conversou sobre ele. E os meus poemas são, assim, escrita daquele momento, sabe? Quando aquele momento que muito vindas do coração, sabe? Do sentimento daquele momento. E aí até fiz alguns desenhinhos que quando eu estava em crise fiz ali, aí coloquei junto, né? Para quem tiver interesse, vou deixar o link aqui embaixo. É super em conta, tá? Eu não vou saber dizer, mas enfim, é super em conta. Vocês cliquem ali, vocês vão entrar direto lá. E até agora as pessoas gostaram muito, justamente pelo fato de ser muito espontâneo, assim, muito o meu sentimento, muito natural,
tá? E essa divisão, quando eu estou o antes, o durante e o depois de uma depressão, tá bom, gente? Então, por hoje é isso, agradeço a cada um de vocês a companhia, né, nesses vídeos longos e malucos que eu faço por aqui, né? Espero encontrar vocês logo mais no próximo vídeo, tá? Obrigado pela companhia, tchau, tchau!